Em 2018, nós tivemos uma pesquisa mais diversificada, né? Pegamos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, mas fizemos uma triagem para pegarmos os resultados do terceiro ano. E em 2019, nós fomos até uma sala de terceiro ano, retornamos para entrevistar uma sala de terceiro ano e também entrevistar a diretora do colégio. O nosso intuito é discutir o papel do governo, da instituição governo, né, Ministério da Educação, o papel da escola, o papel da família e amigos, e como o aluno se vê mediante essas três instituições em um momento em que ele decide se ingressa para uma universidade, para um ensino superior ou para o mercado de trabalho. Por mais que nossas constatações foram muito positivas, a instituição, escola e aluno, nessa parte de incentivo, existe uma barreira muito grande que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nossos procedimentos metodológicos. Fizemos pesquisas bibliográficas. Antes mesmo de escrever qualquer coisa desde o primeiro semestre, nós fizemos um levantamento de dados. As entrevistas, né, que eu já expliquei um pouquinho, em 2018 e 2019, com a diretora. E esses são nossos principais embasamentos teóricos. Filmos, um sociólogo, né, um ex-ministro da Educação, na Argentina, tem como título do livro Ensino Médio cada vez mais necessário, cada vez mais insuficiente. Na pesquisa dele, ele analisa o foco do aluno na escola pós-ensino médio. Então, ele pesquisa alunos recém-saídos do ensino médio e o resultado da pesquisa dele é a definição das classes que têm que ir para o mercado de trabalho, assim, findando sua carreira acadêmica, e a classe que continua sua carreira acadêmica, que é uma classe mais privilegiada. Gomes tem como título Profissionalização no Ensino Médio no Brasil, a educação dirigida, a imposição que o ensino médio profissionalizante tem sobre os alunos da classe trabalhadora. Então, ele questiona esse enfeite do currículo do ensino profissionalizante e a direção, né, a imposição disso para as classes trabalhadoras, delimitando as suas escolhas. E Ortega tem como título uma pergunta: a escola pública discrimina seus alunos quando não se volta para o acesso ao ensino superior? A forma que a escola pública e particular se diferem, mesmo com os objetivos iguais, e a negligência por parte da escola pública por não direcionar os alunos pelos instrumentos que dão acesso ao ensino superior. Então, aqui, Ortega conta um pouco sobre a história de como o ensino médio foi introduzido no Brasil, por que o ensino médio nasceu. O propósito do ensino médio era para que alunos de classe privilegiada tivessem uma preparação para fazerem os vestibulares. Então, o propósito do ensino médio é a preparação dos alunos para a prestação do vestibular. A nossa estrutura do artigo, eu resumo a introdução, que conta um pouco sobre a história do ensino médio, os principais meios para ingresso no ensino superior, que é o vestibular, que conta, né, a história do vestibular, que o vestibular era uma prova feita pela própria escola e, dependendo das notas dos alunos, eles repassavam para as universidades, e as universidades davam bolsas, eram chamados alunos especiais, até que a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, verifica, né, qualifica essas provas para que sejam um meio de ingresso no ensino superior, fazendo com que empresas que produzam provas, seja esse intermédio entre fazer as confecções das provas, a seleção dessas notas e passar para a universidade. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foi criado para avaliar o pré e pós aluno do ensino médio, né? Eles tiravam uma média nacional e uma média de cada estado. E o aluno que se destacava, muitos alunos alcançarem essa nota, o Enem tem uma nova roupagem que é
um dos ingressos, um dos processos seletivos para o ingresso no ensino superior. Tanto que o MEC tem o desejo de que o Enem seja a única forma de entrada nas universidades, assim, extinguindo o vestibular. O ponto 3 de nossa estrutura do artigo é o percurso da pesquisa sobre a perspectiva estudantil para o ensino superior. É como a gente chegou até esse tema, né? Após muitas discussões no componente de prática de ensino, até os professores novos que, quando chegavam no primeiro semestre, perguntavam como a gente chegou, qual foi o método que nós utilizamos, e trouxe uma dúvida nas nossas colaboradoras do artigo, fazendo com que as perguntas dos questionários, primeiro, foram feitas para a gente, no primeiro semestre, e nós introduzimos no questionário. O ponto 4, a perspectiva estudantil, a gente conta um pouco sobre as entrevistas, que eu vou falar daqui a pouco. O ponto 5, as considerações finais, referências e apêndices. A primeira estado diz que está se preparando para... Voltamos a falar que o ensino Desculpem aí, está me ouvindo? parte 2 da prova. E ela opta, o entrevistado opta pelo vestibular do Enem, porque pessoas da UNEB foram até o colégio. Está me ouvindo, por favor? 2 minutos. Meu Deus, Jimmy está aqui. Está se cortando. 2? Está se cortando muito a voz. 2 minutos, por favor, para terminar. Certo. Pronto. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Em 2019, nós fizemos com a diretora, nós fizemos as mesmas perguntas que fizemos aos alunos, e uma resposta nos chamou a atenção, que foi se o colégio costuma motivar os alunos acerca da continuidade nos estudos. A diretora relata que sim, e que eles conversam sobre um programa que existe no município, que dão bolsas de 50% a 100% pela Faculdade de Ciências Empresariais, a FACEMP, e que acha que por os quadros de transtornos psicológicos, continuidade dos estudos. E que a mudança da sociedade comportamental, afetiva, moral e ética acaba confundindo os alunos, e os pais, por outra ordem, não conseguem se adaptar, e cria-se esse impasse. Então, já estamos falando da instituição família, aluno, família, colégio. Os questionários que nós aplicamos em 2019, eu só vou dar atenção, né, pelo curto tempo, ao os estudos. 70% dos alunos dizem que sim. Na pergunta anterior que nós íamos ver, só que pelo tempo não vamos ver, os alunos dizem que não, as fontes que eles procuram, os conteúdos são novos para eles. Lembrando que o ensino médio tem como objetivo de preparar esses alunos para o vestibular, para o Enem, e para eles é totalmente novo. E nossas considerações finais, em 2019.1, a gente fala que o colégio tantos bombardeios, né,
e seria algo que excluíam as classes menos favorecidas, e através dos movimentos Está travando. Agora não estou sabendo nem quando você está terminando. Não dá para ouvir. Sim, eu perdi a audição de Ana Lima. Já terminaste? Estão pedindo para repetir as considerações finais. Parece que tem problema de audição, de microfone. Várias pessoas estão falando que está travando. Enquanto isso, estou comunicando aqui a presença de James Amorim, que está pedindo para fechar o vídeo. Para isto, a professora Patrícia também está com a gente, Cláudia Souza também. Temos esse problema, que moramos em lugares assim pequenos, a internet é muito precária. Mas eu acho que a Ana Lima é de Santo Antônio de Jesus, não é? Registrar a frequência também daqui de a mãe dela, Verusca, certo? Que está contente de ouvir a filha. E não sei se continuar para não nos atrasar. Aqui os monitores, por favor, que me indiquem. Está me ouvindo? Gabriel? Oi, professora. Gabriel, não dá para... Vamos a continuar com a próxima? Vamos continuar. Depois, quando a internet dela voltar, ela retorna no final. Certo. Então, posso falar, Gabriel? Pode. Só um minuto. Eu queria pedir, com gentileza, às pessoas que não irão apresentar para fechar a câmera, por favor. A câmera e o microfone. Então, vou continuar, certo? Mas isto é normal, a gente ainda não tem uma internet de qualidade para este tipo de atividades, e estas interrupções vão a ser normais, certo? Quando ela voltar, pode explicar de novo as considerações finais. Ela já voltou, professora. E aí? A professora Sueli Santana também está com a gente. Que bom, Sueli. Sempre solidária com a juventude. Então, retomamos agora a Ana Lima. Gabriel? Certo. Pode terminar, Ana. Vou fechar aqui. Oi, Felipe. Fechar aqui. Estão me ouvindo? Passamos para as considerações finais. Nas considerações finais, nós falamos um pouco sobre perceber que o colégio vem buscando novas formas de incentivar os alunos, mas como nós escrevemos em 2019.1, eu queria fazer algumas alterações para o momento em que nós estamos passando, né, sobre a educação. Nós atualmente estamos sem ministro da educação. O ministro que ia tomar posse foi investigado por plágio,
Tá me ouvindo? Por plágio nas suas teses. O ex-ministro da Educação era contra a educação e até então queria que fosse feito o Enem de forma virtual, assim, excluindo as pessoas menos favorecidas. Por mais que esse tema tenha sido um recorte, né, no interior da Bahia, no colégio, em uma turma de 30 alunos, eu nunca vi um tema ser tão atual, pois talvez a extinção do Enem possa ocorrer, ou a elitização dos novos participantes das universidades. Essas são minhas referências, e muito obrigada. Ótimo, um tema super atual, muito polêmico também, a questão que você colocou agora do Enem, não é? Desses ministros que estamos tendo e demais, e o acesso da educação pública para a universidade. A gente vai ter debate no final sobre todos estes assuntos, mas para não atrasar a exposição dos companheiros e companheiras, vamos a dar a palavra para Laila Oliveira e Eulálio Almeida, que vão a falar sobre a desertificação no município de Sapiaçu. Certo? 15 minutos. E vou desligar aqui, todo mundo desligue microfone e câmera. Boa tarde, todos estão ouvindo perfeitamente? Caso tenha muita interferência, estiver muito travando, eu vou desativar a câmera para ajudar para melhorar. Tá bom. Nós iremos apresentar aqui, né, a nossa avaliação transversal, a parte final, que resultou do nosso artigo. O trabalho foi realizado por Fabiane dos Santos, Girlane dos Santos e Laila Oliveira, e por mim, Eulálio Filho. E o orientador foi o professor André Luiz Dantas Esteban. O tema foi o seguinte: risco de desertificação no Recôncavo Sul da Bahia, estudo de caso no município de Sapeaçu, Bahia. Primeiramente, o que é desertificação? Segundo o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a desertificação é caracterizada com o processo de degradação das terras nas zonas áridas, sendo humanas e também por fatores naturais. Boa tarde. O objetivo do trabalho é analisar o risco de desertificação a partir do estudo dos solos no município de Sapeaçu, na região do Recôncavo Sul da Bahia. As palavras-chave são desertificação, vulnerabilidade climática e ecodinâmica, que são as palavras que dão centralidade ao nosso trabalho. Eu desliguei a câmera porque a galera falou que estava meio que travando muito. Aí eu vou deixar só o áudio, viu? Materiais e métodos. Se dividiram em diagnóstico de desertificação no Brasil, a localização geográfica da área do estudo, no caso de Sapeaçu,
Nós utilizamos dois referenciais teóricos que nos ajudaram é a base do nosso artigo, que foi Jean Tricard, com o livro Ecodinâmica, e Edo Bezerra de Sá, que é os processos de desertificação no semiárido brasileiro. Voltando ao tópico 1, que é o diagnóstico da desertificação no Brasil, é o seguinte: para se diagnosticar a desertificação, inúmeros trabalhos indicam que há a possibilidade da fragilidade do solo. Quando ocorre a desertificação, o solo fica frágil, causados tanto pelo clima semiárido ou subúmido. Pronto. As ações que o homem faz na natureza também podem desencadear a desertificação. O processo de queimadas é um deles, que é um dos fatores mais graves para a degradação da terra, que é uma prática rudimentar, né, na qual os agricultores eles colocam fogo nas áreas para eliminar o material vegetal morto. É meio que uma limpeza de terreno para o cultivo de algumas plantações de curto período. Pronto. Os pequenos agricultores, que a maioria deles são pequenos agricultores que usam essa utilização de queimadas, usam para que... Estão ouvindo? Pronto. Os pequenos agricultores, eles utilizam as queimadas para benefício próprio. Só que nem sempre as queimadas, elas podem ser controladas. Mas mesmo assim, controlada ou não, ela acaba causando prejuízo para o solo. Tanto que o Ministério da Agricultura, ele não recomenda a utilização desse método, por acarretar inúmeros prejuízos aos solos, que são a destruição de habitats naturais dos animais, a redução da umidade do solo, e levando a sua compactação. E o principal, que é eliminando os nutrientes fundamentais para qualquer cultura vegetativa. O solo vai ficando pobre em nutrientes. A área de estudo foi o município de Sapé-Açu, situa-se na região do Recôncavo Sul da Bahia, a 150 quilômetros de Salvador, com aproximadamente 17 mil habitantes, segundo o último. Segundo o Jean Tricard, que foi um dos nossos embasamentos para o artigo, ele classifica a desertificação em três, que são os meios estáveis, intergrades e instáveis. Os meios estáveis é aquele com que a área de cobertura vegetal natural constitui de matas remanescentes e também de vegetação secundária, em estado de recomposição. Os meios intergrades, que é esse meio em que a cidade de Sapé-Açu se encontra, eles constituem de áreas de plantio de cultura de substância como mandioca, milho, feijão e citros. E os meios instáveis são os ambientes que são construídos em áreas de solo exposto e de pastagem, que constituem as zonas mais suscetíveis a esses fenômenos erosivos, elevando, né, um grande grau de impacto do efeito splash, que eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente. Bem, análises e discussões. O clima, a gente sabe que ele é influenciado diretamente de acordo com o controle térmico. E esse primeiro gráfico é um gráfico de temperatura. Ele entre os anos de 2014 e 2017 no município de Sapé-Açu. Os anos estão representados nas respectivas cores. O clima de Sapé-Açu, ele já vem de semiárido, já está se tornando um clima predominante, principalmente na parte oeste, o que vai trazendo e vai variando ele de um clima seco a subúmido, com uma média de temperatura anual por cerca de 24,3 graus.
O próximo gráfico, este que está aparecendo agora na tela, é um gráfico de distribuição de precipitações no período de 2007 a 2017, também ocorridas nos municípios. É visível no gráfico que os meses entre abril e julho são os meses que têm mais índices de precipitação, mas também é visível que, durante todo o ano, as chuvas estão sendo irregulares. A maioria das vezes, a causa principal é a evapotranspiração. O que acontece? É uma perda de água do ecossistema para a atmosfera, que é causada pela evaporação a partir do solo e da transpiração das plantas, o que vai levar a uma diminuição dos recursos hídricos, causando assim, afetando diretamente também o clima e a vegetação do município. Antes de fazermos a visita à cidade de Sapiaçu, nós fizemos alguns recortes de satélite tiradas da fonte aqui, como vocês podem ver, do Maps, que é um aplicativo do Windows 10. Ó, se vocês olharem com um pouco de atenção, dá para ver esses segmentos aí do território em cor verde, bem escuro. Ele se assemelha à vegetação de mata ciliar. Porém, quando a gente foi lá, com o trabalho de campo, não era uma mata ciliar, era apenas uma vegetação secundária, que não constitui um segmento vegetacional, né, que é importante para a retenção da erosão e dos efeitos da degradação do efeito splash. Aqui mais à esquerda dá para ver, ó, um pouco sobre o solo exposto, a questão do solo exposto. Há uma área de pastoreio, um pequeno fragmento de bioma, e aqui parece mais uma agricultura, parece uma roça de laranja, uma área de agricultura. Eulálio, por favor, 2 minutos. Sim, professora. Essa parte escura aqui, ó, aqui ó, no superior, porque é isso que é o importante, você ir lá na cidade, não apenas fazer recorte de satélite. Essa aqui a gente pensou, essa parte superior do verde escuro, a gente pensou que era uma mata ciliar, mas apenas é uma vegetação secundária. Pode passar. Essa parte aqui, onde não tem quase... Não, volta um pouco. Aí. Essa parte aqui, que não tem nenhuma cobertura vegetal, ela acaba tendo o efeito splash, que é quando as gotas de água ela caem no solo. Quando não tem a cobertura vegetal, a gota cai com muita velocidade no solo. Então, ele acaba dando início ao processo de erosão pluvial. Quando tem a cobertura vegetal, as folhas ela diminuem o impacto da gota da gota da chuva no solo. Pode passar. Análises e resultados. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, por causa do tempo, mas não tem como eu falar sobre análise de resultados sem antes falar sobre ecorregião, que é o que o município de Sapiaçu se encontra. É um conjunto de comunidades naturais que tem espécies e dinâmicas e os processos ecológicos e também as condições ambientais já estão se tornando fatores críticos para a manutenção da vida na região. Fazendo assim, o município está entrando numa faixa de transição, na verdade ele já está nessa faixa de transição, e a gente consegue perceber, de acordo com as imagens que serão mostradas agora e com a análise das imagens de satélites que nós mostramos anteriormente, e representada nessas fotos, que foram retiradas no trabalho de campo em setembro de 2019, e mostrando também a importância de fazer o trabalho de campo para um melhor entendimento das nossas pesquisas. Na primeira foto, a gente consegue visualizar uma vegetação secundária, que é uma pequena área de cobertura vegetal natural. No caso, já houve desmatamento naquela área, mas a
a própria vegetação ela foi se repondo. Na segunda foto, a gente vê uma grande área de pastagem, ou seja, o solo está sendo utilizado para produção pecuária, o que acaba prejudicando o solo pelo fato de, por causa do pisoteio do gado, acaba tornando o solo impermeável, o que fica mais propício a uma degradação que vai levar futuramente à desertificação. A terceira imagem já consegue visualizar a urbanização do município, que acaba intensificando o desmatamento, prejudicando a fauna, a flora que se encontra no município, e as pessoas acabam fazendo um descarte incorreto de esgotos, de lixo, como na frente da foto é possível visualizar uns entulhos já, e isso acaba fazendo, e o crescimento urbano também acaba tendo falta de planejamento, atingindo logo as políticas públicas do município e que afeta diretamente no meio ambiente. A quarta foto, ela está mostrando de forma mais nítida essa faixa de transição com as plantas naturais do cerrado, como os cactos aí que estão perto da seca. E ao fundo tem as laranjeiras, que faz parte da agricultura permanente do município. A quinta e sexta foto, o que está mais explícito nelas é o solo exposto. E devido ao mau cuidado, ao excesso de plantação, também ao pisoteio do gado, ele está totalmente descoberto, totalmente sem cobertura vegetal, e o que vai favorecer o efeito splash que o Eulálio já explicou anteriormente. Na foto 7 e 8, também é possível visualizar as plantações temporárias e as plantações permanentes, que são os que mais estão visíveis nas fotos. O município ele acaba tendo a economia voltada para as plantações, na agricultura de laranja, limão, banana, maracujá e açaí, e agricultura temporária, como amendoim, batata doce, feijão, fumo, milho e mandioca. E a nona foto e última estão representando as queimadas, né, que os agricultores, principalmente os menores, acabam utilizando para a limpeza do solo, o que soa de positivo por ser mais barato e porque as cinzas elas dão adubo para a terra. Porém, quando o solo volta ao normal, ele fica bem mais exposto e bem mais vulnerável à erosão, muito mais vulnerável à falta de absorção de água, o que vai levando à degradação do solo e, ocasionalmente, à desertificação. Aqui está a nossa conclusão, né? A gente concluiu que o Sapeaçu realmente está localizado em um núcleo de desertificação. Nós pautamos algumas indicações, né, como medidas de prevenção, que é reflorestamento das matas ciliares, recomposição da vegetação nas áreas da reserva legal, que às vezes os próprios agricultores não respeitam a reserva legal, isolamento das nascentes próximas às pastagens para evitar o pisoteamento do gado, que eles acabam compactando o solo e diminuindo a agricultura, pastagem, plantio de leguminosas e outras culturas de cítricos. E principalmente, né, a conscientização dos moradores, porque não adianta a gente cobrar sempre das políticas públicas e não fizermos a nossa parte, né? E, para o tanto, também é indispensável o desenvolvimento de projetos da prefeitura para diminuir, né, esse risco de desertificação no município de Sapeaçu, Bahia. E aí estão nossas referências. Pronto, vamos agilizar aqui. Tanto Eulálio quanto Laila estão trazendo
outra questão muito polêmica da prática das queimadas nos pequenos agricultores. Temos aqui um ouvinte, Fernando Guilhermo, que está colocando sempre sugestões muito interessantes da agroecologia, que não vai dar aqui para tratar, porque agora temos que dar espaço para a seguinte fala. E, por favor, sejam mais sintéticos, porque o mais importante são as conclusões, que claro que não vou poder cortar, mas a gente já tem 15 minutos de atraso, certo? Isso vai prejudicar o debate. Agora vamos passar a fala para Rodrigo. Vou alterar a ordem, porque vou deixar a Jéssica, que já é graduada e que sua pesquisa de AT levou para seu trabalho de conclusão de curso, para o final. E agora vamos ouvir a Rodrigo Lobo e Matheus Eduardo, que falarão sobre análise ambiental no bairro de Andaiá, em Santo Antônio de Jesus. Certo? Vamos lá? Boa tarde, todo mundo está me ouvindo aí bem, hein? Sim, estamos te ouvindo. Pronto. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de começar a apresentação, eu só quero informar que eu vou deixar a minha tela fechada para que não fique travando, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o slide, uns minutinhos. Todo mundo vendo aí, perfeito? Tá todo mundo conseguindo visualizar o slide? Estamos sim, pode continuar falando. Certo, certo. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar apresentando aqui o nosso trabalho, numa semana tão importante como essa para o nosso campus, né? É uma oportunidade única e eu fico lisonjeado por participar também desse evento. Bom, sem mais delongas, a nossa equipe, ela é formada por Jaqueline Oliveira, por Matheus Eduardo, que sou eu, Rodrigo Lobo, que é quem vai estar apresentando comigo também, Rogério Couto, que não está mais como discente da instituição, ele, por questões pessoais, acabou saindo do curso, mas que deixou um certo legado nesse trabalho também, e o nosso professor orientador, que é o professor André Estevam. Bom, o título do nosso trabalho, ele é Análise Ambiental no bairro Andaiá, na cidade de Santo Antônio de Jesus. As nossas palavras-chave é diagnóstico ambiental, urbanização, solos, uso dos solos e recursos hídricos. Esse trabalho, ele é fruto da atividade transversal, da AT, que vem sido falado em vários momentos ao longo da semana por diversos professores da nossa área de geografia, e o final dela foi esse artigo, que está pronto para publicação, e é algo que começa no primeiro semestre. Só para ressaltar um pouco, a gente, na verdade, não tinha esse tema dessa forma como está. A gente queria trabalhar algo relacionado ao meio ambiente, mas aí com as orientações, principalmente por parte da professora Paula também, alguns outros professores também que contribuíram ao longo do processo, nós chegamos a essa delimitação de tema aí. Bom, o solo, ele é um dos recursos que está fortemente no nosso dia a dia, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, e é algo que dependemos muito pelo fato de parte da nossa existência também depender, de certa forma, do próprio solo, não só nós como animais, ecossistemas, tudo mais isso. Só que o solo, por mais que seja um recurso que esteja presente no nosso dia a dia, se usado de maneira não planejada, de maneira irresponsável, né, ele acaba não tendo esse retorno que ele deveria ter. E ao ocorrer isso, nós temos diversos problemas
E o primeiro deles que eu gostaria de citar é o processo de urbanização. O processo de urbanização, ele vem, principalmente aqui dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus, ele vem se alastrando de maneira bem presente. Não é possível olhar muito longe, estar bem próximo da gente, para nós notarmos isso. Só que este processo de urbanização, nem sempre, ele vem acompanhado de um planejamento efetivo, ele vem acompanhado de um uso correto do solo, e isso vai fazendo com que gerem danos ambientais degradantes para o meio ambiente, como, por exemplo, desmatamento, como a degradação do solo em si, áreas expostas, questão de moradias irregulares, entre outros que a gente vai abordar no longo da nossa apresentação. Vou passar a palavra para Rodrigo. Rodrigo? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Sim, né? Obrigado aí. Boa tarde a todos. É muito gratificante estar participando dessa mesa, né? Pode abrir o slide aí, Matheus. Vamos agora, né, falar dos nossos objetivos. O objetivo geral, né, é analisar as modificações causadas pelo processo de urbanização no bairro Andaiá, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. E aí a gente, né, procurou saber, né, quais são essas modificações, né, essa urbanização desordenada que está causando tanto, né, essa desorganização, né? E aí a gente foi para os nossos objetivos específicos, que consistem em discutir sobre os problemas ambientais decorrentes do processo de urbanização, que aí a gente, né, entre os problemas, destaca-se erosão do solo, deslizamento de encostas, assoreamento e lançamento de efluentes a céu aberto e a retirada da mata ciliar, né? E aí, passando para o segundo, avaliar o cumprimento das normas do PDDU nas áreas ambientais, o plano diretor de desenvolvimento urbano. Foi analisado que as normas do PDDU estão sendo aplicadas de forma correta no ambiente, com o intuito de proteger o solo e as áreas ambientais. Mas, na realidade do cotidiano, deixa a desejar sobre as fiscalizações das áreas de proteção e as construções irregulares. E aqui mais abaixo, indicar subsídios para minimizar os impactos ambientais. Será destacado durante o presente artigo algumas medidas que possam minimizar os impactos causados pelo mau uso do solo e o crescimento urbano desordenado. Né? Pode passar aí mais um pouco. E aqui, né, são os nossos materiais e métodos, nossas metodologias que usamos, né? Análise de literaturas, nós nos embasamos com a tese do professor André, né, o professor nosso orientador, o uso do solo, né, e as trajetórias também. Buscamos nos embasar nas pesquisas também dos alunos do próprio campus, sendo assim, valorizando a estudante da casa como a aluna, né, que já é graduanda, já fez sua pesquisa, a Liliane Lima, né, observação em campo. Fomos em locos para observar pela primeira vez e tirar nossas dúvidas. Desculpa, Rodrigo, te interromper, Rodrigo. Sim. Porque já só falta 5 minutos. A gente não pode se atrasar mais, senão não vai dar tempo para debate nenhum. Você poderia já mostrar o Pronto, vou adiantar aqui. Vamos, sim. Gostaria de falar só um pouco mais aqui. A visita técnica aqui que a gente foi, né? Fomos com um olhar mais geográfico, um olhar mais apurado, né? Para buscar materiais para os nossos
o nosso trabalho, nossa pesquisa. O registro fotográfico, nós tiramos fotos, né, para comprovar, né, e alimentar nossa pesquisa. Análise de mapas e satélites, né, nós usamos aqui na nossa pesquisa as ferramentas, né, que é muito importantes, ferramentas como o Google Maps e o Google Earth, né, em uma elaboração de mapa de uso do solo, né, que foi, né, elaborado pela professora Rosida Oliveira, né? Pedimos aí o agradecimento à professora por ter nos ajudado, porque a gente não teve ainda componente para fazer um mapa desse porte, né? Então, sequentemente, a gente vai ter, né, essas condições, mas por enquanto não tínhamos ainda. Pode passar aí, Barros. Matheus. Descrição da área de estudo, aqui a delimitação do município de Santo Antônio de Jesus, né? Aqui é o município, né? E vamos delimitar agora o nosso bairro. Pode passar. Aqui, né? Como vocês podem ver, a delimitação do bairro Andaiá, essa toda a estrutura aí. E temos nossa legenda aí, o nosso carro-chefe, esse mapa. O azul, né? A descrição aqui de Lagoas. O azul, o verde mais claro, a pastagem, né? Aqui. E o solo exposto, esse um rosazinho, né? Essa parte mais rosada aqui. E a vegetação, essa parte, essa verde escura, né? E a área urbana, né? Que essa parte aqui no meu slide está aparecendo um pouco mais parecida com rosa, mas era um cinzazinho, não é? E aí a gente pode destacar, né, a maior parte, né, que é da área de vegetação e área urbana. A gente pode destacar também, né, essa área urbana, né, chegando, né, se expandindo para a área da vegetação. Esse é o crescimento urbano, o crescimento, né, o crescimento das casas, os crescimentos, né, desordenado, né, por parecer. Então, Matheus quer falar mais um pouco? Bom, em relação a essa imagem, só para a gente pontuar, foi o melhor campo de visão que nós conseguimos na nossa visita a campo, para que nós podemos evidenciar os problemas presentes aí dentro da imagem. Como vocês podem ver, alguns dos problemas que o Rodrigo já abordou no mapa passado, no canto inferior da imagem, no canto esquerdo, nós temos uma área de solo exposto. Do outro lado, do lado esquerdo, um pouquinho acima, nós vemos também resquícios de uma outra área de solo exposto, que possivelmente isso é decorrente de algum uso incorreto por parte da população. A gente vê também a questão da moradia irregular, que está bem presente aí na imagem. Essas moradias, elas não receberam a devida atenção por parte da gestão em relação ao planejamento. E aí a gente vê que é um morro e as casas elas vêm descendo. Então, assim, a gente até se questiona em questões climáticas, por exemplo, chuvas fortes, algo que venha desse tipo, como é que ficam essas pessoas em uma situação de até deslizamento. Então, é algo que, além de comprometer o próprio meio ambiente, compromete também a vida dos moradores, a falta desse planejamento. Foi algo que chamou bastante a nossa atenção em relação a essa área aí. Uma outra coisa que chamou a nossa atenção foi justamente esse lançamento de efluentes a céu aberto. Essa manilha, ela está, só para vocês entenderem, atrás dela nós temos um local de moradia, à frente dela nós temos uma mata. Então, assim, a gente vê que essa situação, por parte da gestão, ela não é averiguada, não tem uma fiscalização efetiva. E logo à frente, uma das coisas que a gente reparou, mas como a gente teve que minuciosar um pouco a apresentação, tinha uma área que dizia que era a área de preservação, um pouco mais à frente dessa imagem. Não daria para colocar as duas imagens numa só, mas aí a gente vê preservação como? Se a gente vê uma manilha, né, a céu aberto, perto das casas e perto da mata. Então, vocês podem ver também que ao entorno, atrás dessa manilha,
a cobertura do solo ela foi interrompida para a escavação dessa manilha, então aí a gente vê 3 problemas dentro de uma imagem só. Rodrigo? Pode me ouvir, né? Tô aqui. Aqui a gente traz, né, uma imagem, né, do Google Maps, análise de discussões, né? Uma área de pastagem. Isso aqui é parecida com... Sim, rapidinho. Tem percurso. Tá É a área de complementado. pastagem, né? A gente pode observar aqui, né? A área urbana e a área de pastagem. E aqui no meio, essa parte aqui mais amarronzada, essa parte aqui são uma questão, né, do exposto. Pode-se dizer, né, que essa área pode ser, né, no futuro, uma construção de condomínios ou alguma conjunto habitacional. E aí a gente vê essa expansão da área urbana para a área de pastagem, não é? A gente vê esse avanço, né, e um avanço desordenado se não tiver a fiscalização adequada, né, pelos órgãos, né, como o PDDU. Pode passar. Bom, então a gente chegou aos resultados, né, e as nossas conclusões. Nós trouxemos algumas medidas que poderiam ajudar nessa preservação, que era o replantio de árvores em áreas desmatadas, as medidas de prevenção para a conservação. Isso se refere mais à questão da população, tanto de forma individual como de forma coletiva, porque nós, enquanto cidadãos, nós também temos esse compromisso com o meio ambiente, né? E nós temos também que ver essa questão da fiscalização e efetivação das leis do PDDU sobre as políticas públicas. Porque, como o Rodrigo falou e eu também falei, a gente sabe que existe o planejamento existe o PDDU, mas não existe a fiscalização do cumprimento desse PDDU. Então, isso acaba ocasionando todos esses processos que a gente trouxe e muitos mais que estão abordados de forma mais abrangente no nosso artigo. E aí a gente tem toda essa desgastação do solo, que, como eu falei no início, é um dos recursos primordiais para nós enquanto sociedade e também para o reino animal também. Vale ressaltar isso, tá certo? Aqui nós temos as nossas referências, né? Como o Rodrigo já falou, tem várias pratas da casa, como o professor Requiel sempre fala. E é isso. A gente encerra por aqui. Muito obrigado. Certo. Olha, que pena que estamos correndo contra o tempo, inclusive aqui na pandemia e no espaço virtual, que não deveria ter tanta restrição de tempo. Verdade. Mas, antes de me esquecer, porque é muita coisa que a gente tem que estar ligada, não é? Já registrei a presença do professor Anílton, o professor James, que está interagindo, falando da desigualdade na organização do espaço. O professor Wilson, que como ele vive muito a cidade de Santo Antônio de Jesus também, já sofreu essa urbanização rápida e desordenada, não é? E que parabeniza vocês e seu orientador, professor André. O professor João, que me parabenizou pela coordenação, o professor Miguel, que também está interagindo, a professora Patrícia, coordenadora, que ficou também com a internet interrompida durante um tempão. A internet é como o coronavírus, não discrimina ninguém, aí ficamos às vezes na mão, não é? E este tema de vocês é um tema que parece perene na história da urbanização brasileira, que o saneamento básico continue sendo um dos problemas nas cidades modernas e não modernas brasileiras, nessa altura do século XXI, diz muito dessa urbanização excludente e do direito à cidade, não é? Que fala Hermínia Maricato. Bem, mas eu não quero me alongar mais, porque agora vamos apresentar, já temos 20 minutos de atraso, apresentar a pesquisa de Jéssica,
Jéssica, que foi a minha orientanda de AT, desde o primeiro semestre até seu trabalho de conclusão de curso, que termina, que é isso que acontece às vezes, que as atividades iniciais de pesquisa, que são as atividades transversais, abrem caminho para a pesquisa de conclusão de trabalho de curso, e isso que aconteceu com Jéssica, que se graduou agora, tem umas semanas, a primeira turma que fez colação de grau online, em plena pandemia, marcando uma nova etapa dos 40 anos da UNEB. Quem ia dizer, faz 40 anos, que a gente ia estar celebrando seu aniversário deste jeito, não é? E que, surpreendentemente, como vemos com os estudantes aqui, todo mundo está se ajustando e adaptando muito bem. Então, vamos agora com a fala de Jéssica, que ela vai apresentar uma associação de agricultores familiares de sua comunidade, Jaguaripe, e como essa comunidade geriu as políticas públicas, o PA e o PNAE, certo? No município. Jéssica, se você tem capacidade de ser um pouco mais sintética ainda e ocupar menos de 10 minutos, de 15 minutos, aí abriríamos espaço para um pouquinho de debate, certo, Jéssica? Como estás? Certo, pronto. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dizer que é um privilégio, né, para mim estar aqui neste momento, que é tão importante para a UNEB, né, comemorando os seus 40 anos. Dizer que a UNEB, né, faz parte da vida de tantas e tantas pessoas, da trajetória profissional e pessoal. E estou aqui, não vou apresentar slides, eu vou falar um pouco, né, da minha trajetória na pesquisa da AT, e que posteriormente deu início, né, eu dei continuidade com a pesquisa, né, do meu TCC. Bem, Rocio já falou no início sobre a importância da atividade transversal, né, que é a AT, para o curso de Geografia, onde nós, quando entramos na universidade, principalmente aqueles estudantes de escola pública que saíram do ensino médio, que não têm um contato com a educação, né, superior, com a pesquisa, a AT ela veio como esse suporte, né, mostrar o passo a passo da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica. Então, eu acredito, não sei se tem outro curso na UNEB, né, que tem um trabalho desse tipo, mas o curso de Geografia proporciona esse momento para a gente, em que é dividido em etapas. Para aqueles que não são, né, do curso de Geografia, é dividido em 4 semestres, onde nós formulamos o problema, né, depois nós formulamos os objetivos, a justificativa, escolhemos a metodologia a ser utilizada no nosso trabalho, as referências bibliográficas, né, definimos as palavras-chave, e, por fim, nós vamos a campo. Na minha pesquisa, que eu não fiz sozinha, eu fiz com os meus colegas Mirosmar e Derlânia e Larissa, e como orientadora a professora Rocio, como ela já pontuou. De início, a gente escolhe aquele tema que a gente tem mais familiaridade. Quando fomos escolher o tema, eu logo sugeri o tema da minha comunidade, que é a comunidade do Riacho do Miranda, que fica no município de Jaguaripe. Na época, eu esqueci de falar que eu entrei na UNEB em 2015, né? E na época eu estava como secretária da associação, fiquei até 2018. Ano passado eu não estive como secretária, este ano eu voltei para estar como secretária da ASPRUME, que é a Associação de Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Riacho do Miranda. Bem, decidi então, né, com meus colegas, a estar estudando PAA na comunidade do Riacho do Miranda, visto pelos agricultores familiares que fazem parte da ASPRUME. Decidimos o nosso objetivo, que era analisar as contribuições, a importância do programa de aquisição de alimentos para a comunidade do Riacho do Miranda. Decidimos a nossa metodologia, que foi o grupo focal. Nós fizemos, né, o nosso artigo nessas etapas, que facilita a nossa compreensão e o nosso entendimento para a pesquisa. Fomos a campo.
eu e meus colegas, né, para fazer a pesquisa de campo, fizemos grupo focal, e lá nós pudemos perceber o quanto o PAA, né, que estava em vigor na época, nós fomos a campo em 2017, o quanto o PAA era de extrema importância para a comunidade, para aqueles agricultores que estavam participando. Fizemos o grupo focal com esses agricultores, né, com esses associados, e eles relataram a importância, eles relataram o quanto o programa de aquisição de alimentos estava sendo importante para eles, né, pois até então a comunidade, ela produzia muito a mandioca, né, a monocultura da mandioca, e com o PAA, esse programa veio para diversificar a produção, só explicando o que é o PAA, para aqueles que ainda não sabem. O PAA é um programa, né, do governo federal que tem como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria dos indicadores, né, alimentar e nutricional das famílias de baixa renda. No município de Jaguaripe, o primeiro PA que aconteceu foi através da Asprume. A Asprume ela foi fundada em 2004 na comunidade. O PA veio anos depois, né? E o PA veio para contribuir realmente com a diversificação dessa produção desses agricultores, com a melhoria na renda também desses agricultores, porque esses agricultores, eles, né, eles produziam a farinha de mandioca e tinham os atravessadores, né, que compravam essa farinha. E a partir do PAA, esses agricultores, esses associados, eles puderam ter essa nova forma de comercialização, além de que as famílias do próprio município, as famílias, principalmente as comunidades ribeirinhas, elas eram beneficiadas com esses produtos vindos da agricultura familiar. A associação pegava esses produtos, levava para o CRAS, né, na sede do município de Jaguaripe, e o CRAS já tinha uma relação de famílias que precisavam, né, que estavam necessitando, e eram disponibilizadas, então, essas cestas vindas da agricultura familiar para estas famílias. Ao fazer a minha pesquisa, né, da AT, quando nós fizemos a pesquisa, eu quis dar continuidade à pesquisa, não somente mais analisando o PA, porque eu já tinha, né, pesquisado, já tinha investigado na AT, quis dar continuidade estudando mais sobre associativismo, sobre agricultura familiar, sobre as demais políticas públicas que foram implementadas na comunidade através do associativismo. Sou de comunidade rural, né, da comunidade do Riacho do Miranda, e pude perceber que, através do associativismo, a comunidade ela passou, né, por diversas mudanças significativas. Uma comunidade que não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada, ela passou a ter visibilidade, né, a partir do associativismo. Quando eu entrevistei o presidente na época, que foi um dos fundadores da associação, ele falou que o planejamento para a comunidade foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa era pensar na infraestrutura, né, da comunidade, melhorar a infraestrutura da comunidade. De que forma? Com energia elétrica, com água encanada, com sinal de internet, a melhoria das estradas. O segundo passo, né, do planejamento seria qualificar esses agricultores, né? Esses agricultores, eles passaram a ter cursos, né, de poda de cacau, as mulheres da comunidade passaram a ter cursos também de manuseio, né, para fabricação de bolos, de sequilhos, e esses produtos eram fornecidos para o PAA, os bolos, os sequilhos de goma. Então, essas mulheres, elas também puderam ter a sua renda, né, durante o período do PA, porque elas, né, fabricavam seus bolos, elas plantavam as suas hortas, elas cultivavam, né, no seu quintal, tantas mulheres quanto, né, os homens da comunidade, e podiam, então, comercializar esses produtos. No meu TCC, eu quis dar continuidade, a Rocio continuou sendo minha orientadora, né? Eu estudei, analisei, pesquisei as demais políticas públicas que também foram implementadas, que foi o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, os serviços da ATE, que eram 2 técnicos que tinham na comunidade, né, prestando esses serviços para esses agricultores, e o PRONAF, né, e eu só não pontuei a terceira etapa do planejamento que foi feito. A terceira etapa era a melhoria dessa renda. Então, já que a gente já tinha uma infraestrutura na comunidade, a gente já tinha esses agricultores qualificados, nós precisávamos agora de quê? De renda, né, da melhoria da renda desses agricultores. E foi aí, né, que os envolvidos na associação, o presidente, eles decidiram, né, correr atrás, investigar e pesquisar sobre essas políticas
para que esses agricultores pudessem ter as suas rendas melhoradas, né? O PA ele foi de extrema importância, né, como eu já falei, as demais políticas também, e hoje, né, o PA ele não está mais na comunidade, não está sendo mais fornecido esses produtos do PA para a comunidade, né, porque a associação ela levou uma suspensão de 2 anos, né, no 2019, esse ano, e era para estarmos fornecendo para o PENAI, né, esse ano, só que por conta dessa pandemia, a prefeitura não está fazendo os pedidos, né, para a comunidade, e o presidente da associação ele teve uma ideia, né, de fazer uma vaquinha online durante essa pandemia, para que seja arrecadado fundos, né, para que comprem esses produtos desses agricultores e façam as cestas para as pessoas que não tenham, né, os alimentos em casa. Então, são propostas, são inovações que a gente precisa fazer em meio à pandemia, né, para que o associativismo, né, a agricultura familiar, ela permaneça fortalecida, mesmo em tempos de crise, né, como estamos vivendo. E é isso, eu gostaria também de ressaltar a presença do presidente da associação, que ele está aqui, né, Ricardo, né, agradecer a presença dele. Eu estou, como eu falei, esse ano estou novamente como secretária da Asprume, e nós queremos fazer sempre o possível para que a comunidade ela se desenvolva, para que a comunidade ela consiga, né, alcançar os objetivos propostos e não ficar apenas na monocultura, na produção da mandioca, mas sim, né, comercializar outros produtos. E nós podemos perceber na comunidade que muitos desses associados, eu cito como exemplo o meu próprio pai, que ele só plantava mandioca e depois desses cursos, né, ele começou a plantar o cacau, a banana, e ele começou a diversificar essa produção, não ficando refém somente, né, da produção da farinha de mandioca e desses atravessadores. Muito obrigada a todos, né? Não sei se falei muito rápido, se deu para entender, mas qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat que eu respondo para vocês, tá bom? Só um detalhe antes de Rocio falar aí. Muito bom, essa muito pesquisa... sintética. Deixa eu falar rapidinho, Rocio, que aí eu quero dar continuidade também na minha pesquisa, né, com o mestrado. Então, como o Rocio falou, acabei de sair da universidade, né, na colação de grau online, mas agora já quero dar continuidade. Iniciei na AT, né, mas quero dar continuidade e prosseguimento com o mestrado na mesma área, que é a minha vivência e a minha identidade. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Jéssica. Quando os estudantes pesquisam a própria realidade deles, aí também é mais fácil que fiquem se envolvendo durante mais tempo, sobretudo, bom, Jéssica, como já estava envolvida em uma associação de pequenos agricultores familiares, não é? Que é o que levou ela a fazer sua pesquisa de AT e agora vai até o mestrado. Registrar a presença da professora Conceição, que no chat me aparece como Maria Santos e eu não te reconheci. Me desculpa, Conceição. Que bom que você está aqui com a gente, que o professor Augusto também está aqui com a gente, que a professora Cleonice, que foi nossa companheira durante 4 anos no Colegiado de Geografia e que deixou muita saudade, está aqui com a gente porque ela continua tendo contato com os estudantes e com os egressos que ela orientou, certo? O professor Denilson, os professores do Afro-UNEB estão com a gente também, parabéns. E eu participei hoje um pouco do Afro-UNEB e dizer que não participei mais, participei de poucas mesas, porque paralelo a este colóquio, eu junto com o Cageu e Gabriel, que está monitorando agora, estamos divulgando uns vídeos com depoimentos dos egressos que explicam também como, desde que começaram as suas pesquisas no primeiro semestre, chegaram até onde chegaram. Alguns são, um deles é prefeito de Macedo Costa, outro é coordenador
coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de Elício Medrado, outros são professores, outros estão fazendo mestrado, e esses vídeos estamos divulgando no YouTube. Eu queria até expor mas a tecnologia não permitiu, nossa internet limitada não deixava uma audição boa. Certo? Mas vocês, Gabriel, está colocando no chat os links para esses vídeos que vamos a seguir publicando, fazendo um registro dos egressos, que falem dos depoimentos, de como eles cresceram como pesquisadores, como professores, profissionais e como pessoas, seres humanos comprometidos com a construção do conhecimento com o intuito da transformação social. E isso é o que eu chamo ciência com consciência. E essa é a palavra-chave, que já tem aí alguns que estão perguntando, qual é a palavra-chave? A palavra-chave, já falei, ciência com consciência, certo? E não sei se... não houve aqui mais, tem aqui uma Dinéa Ramos, amiga de uma colega minha que está participando, Letícia, que está falando que a atividade transversal é uma experiência única, a palavra-chave é consciência, assim, e não sei, no final das contas, tem aqui um ouvinte que eu até queria conhecer, e a palavra-chave é consciência. Tem um ouvinte aqui, Fernando Guilhermo, que parece que ele fala espanhola, não é? Que eu até queria conhecer ele. Ele sabe muito de agroecologia, colocou muitas sugestões para uma alternativa para os agricultores familiares. Precisamos falar com ele. E também, registrar também que todos estes estudantes que ficaram expondo as suas pesquisas, eu conheci eles quando entraram na universidade, no primeiro semestre. E eu posso perceber quanto cresceram. Menos Jéssica, que se graduou, os outros colegas estão no 6º semestre. Apresentaram sua pesquisa de AT, de atividade transversal, no 4º. Eu me lembro quando essas pesquisas são apresentadas em um seminário, gradativamente, durante os 4 primeiros semestres, como eles ficam inseguros, não é? E agora apresentaram com muita segurança, com muita confiança, com muita profundidade. Então, isso é outro aspecto que a atividade transversal traz, porque não é só fazer, é também saber apresentar sua pesquisa em seminários que a gente realiza. E nesses seminários, elas crescem como pesquisadores. Elas também terminam apresentando essas pesquisas a congressos, a encontros. Alguns chegam até publicar. E como já falamos, alguns chegam até levar a pesquisa mais adiante, até o mestrado. E disso se trata, de apresentar. Aí está falando Matheus, é verdade, a gente quebra o medo a falar em público. Claro que muitos estudantes, quando entram na universidade, têm, sobretudo porque nunca tiveram o lugar da fala, não é? O lugar da fala que fala Jamile de Ribeiro. E é muito importante que a universidade ofereça aos estudantes o lugar da fala, porque, como eu coloquei no início, o conhecimento é uma construção coletiva de nós, professores, com os estudantes, como na linha de Paulo Freire, e através da pesquisa, que é sempre ficar se perguntando o porquê, o como, quando, onde, em que lugar, por que isso aconteceu, e trazer os caminhos
que te levem à resposta de uma forma científica, e entra a metodologia do trabalho científico, não é? Que a gente realiza. E, no mais, no final, depois, Jéssica Marques está aqui com a gente também, Patrícia está parabenizando a todos os discentes que apresentaram o trabalho, certo? O André Miranda também. Jéssica parabeniza o CAGEO por a formação desta mesa. Eu também parabenizo o CAGEO e parabenizo os organizadores do colóquio. Este colóquio está sendo muito bom. Grace também está parabenizando, Felipe Teixeira também está com a gente. Enfim, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Miguel Santos dizendo, pensando em uma geografia com tantos trabalhos interessantes, com certeza. Temos que fazer uma coletânea publicando todos esses trabalhos, dando mais voz ainda a nossos estudantes, a nossos egressos, certo? E como eu falei no início, é o dia 2 de julho, o 2 de julho, o dia da independência da Bahia. Estou dando risada porque continuam aqui perguntando qual é a palavra-chave. Será que eu tenho que falar ainda a palavra-chave? Tem que estar ligados aí, ligados, que estamos construindo ciência com consciência. Tem gente aqui que não tem consciência, não, e só está querendo ir atrás da palavra-chave, certo? E estamos aqui, não é, resistindo, em um dia de resistência da independência do 2 de julho, e 40 anos de resistência do nosso campus, certo? E como falei no início, que não foi registrado, e então, porque esquecemos de gravar, vou falar agora, resistindo contra e combatendo o despotismo, contra a ciência, o despotismo, contra a educação pública, contra a universidade pública, contra a saúde pública, esse despotismo que está matando agora tanta gente, mas que sempre matou muita gente, muitos jovens negros no Brasil, certo? E o despotismo contra Freire. E aí, porque se a educação pública no Brasil não está melhor, não é por culpa de Freire, é porque ainda nós não praticamos Freire, no sentido de apresentar o conhecimento não como algo dado, mas como uma construção coletiva, com diálogo com os estudantes, que eles mesmos questionem sua própria realidade e respondam a esses questionamentos, como Sócrates também fazia. Ninguém é dono do conhecimento nem da verdade. E com isto já preenchimos a hora e meia de tempo. Eu preocupada com que ia faltar tempo, mas chegamos no final e parabéns a todos, agradecer de novo ao campus, este campus também que me deu muito espaço para muito conhecimento. Paulo Freire presente, claro que sim, e Milton Santos presente. Um abraço. Sim, já que está me faltando uns minutos, por favor, visualizem os vídeos dos egressos fazendo depoimentos, estão fazendo depoimentos lindos de sua passagem pela UNEB, de seu crescimento como profissionais e pessoas. A gente estava colocando no YouTube. Compartilhem, porque é também uma campanha em defesa da universidade pública, certo? Um grande abraço.